Tu és justo, fiel e verdadeiro. Abre-nos o entendimento na Tua palavra. Nos faz Te conhecer, Pai. Que não sejamos mais aqueles que apenas ouvimos falar do Senhor, mas aqueles do qual o Senhor faz morada. Que possamos verdadeiramente declarar: não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Mas não declarar apenas com palavra, mas que o Senhor se materialize dentro de cada um de nós, nos faça viver dia após dia a realidade do Senhor vivendo em nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Amém. Vamos à palavra do nosso Deus. E a palavra de hoje, eu quero iniciar com o ensinamento de Maria. Maria, aquela que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Eu quero dar início nessa mensagem, abrir com as palavras de Maria. Maria, bem-aventurada, Maria, mãe do Filho de Deus, Maria, cheia de graça. Tudo isso está escrito na Bíblia acerca de Maria. E quais são as palavras de Maria? Estão registradas as palavras de Maria, o ensinamento de Maria, em João capítulo 2, versículo 5. Havia um casamento, Maria foi convidada, Jesus também com os discípulos, e você já conhece essa história. E faltou vinho naquela festa, e quando faltou o vinho, com certeza os responsáveis da festa ficaram preocupados, por causa que faltava vinho. E Maria, vendo aquilo, ficou também, se compadeceu deles, porque eles iam passar vergonha, porque estava faltando algo. E Maria foi até Jesus, pedir para que Jesus fizesse alguma coisa. E Jesus disse: olha, mulher, não tenho nada contigo em relação a esse assunto é entre eu e o Pai, não é na tua vontade, é na vontade do Pai. E quando Maria saiu dali, de perto de Jesus, ela foi até os serventes, as pessoas estavam servindo, e falou a seguinte frase, que ficou como ensinamento para todos nós. E quando lembramos de Maria, devemos lembrar desse ensinamento dele. Qual foi o ensinamento de Maria? Capítulo 2 de João, versículo 5. Sua mãe de Jesus, disse aos serventes: fazem tudo quanto ele vos disser. Esse é o ensinamento de Maria. Maria não pediu para ninguém ficar adorando ela, colocando ela num pedestal que não é o lugar dela, o lugar dela é de serva. Ela sempre foi, por isso que ela foi escolhida para ser mãe de Jesus, porque ela servia a Deus, ela era serva de Deus, ela era serva de Deus. Maria não é rainha dos céus, porque no céu não tem um rei e uma rainha, tem só um rei, porque Deus não é casado, Deus não tem esposa. Maria
foi uma serva do Senhor que se pôs no lugar dela de humildade e por isso foi escolhido, uma mulher pura, virgem ainda, e foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E ela entendeu que não era fazer o que ela diz, mas o que Jesus manda, que quem obedece o que Jesus manda vê o resultado da bênção de Deus. Então ela deixou esse ensinamento: fazei tudo quanto Ele vos disser. Ela falou isso, aquele servente, nessa palavra ficou escrita aqui, registrada para nós hoje. E isso é muito importante, porque o nosso chamado, quando eu digo chamado, nós somos chamados para servirmos a Deus. Nós cumprimos Ele na obediência ao que Jesus disse. Se nós não obedecermos o que Ele mandou, nós podemos esquecer que não estamos servindo a Deus. E a vida, muitas das vezes, ela quer nos tirar o foco para que nós não obedeçamos a Jesus. E às vezes, em algumas coisas, até porque a logística humana, a lógica humana, está mostrando tudo ao contrário daquilo que Jesus nos ensina ou nos pede para fazer. Nós vamos agora a um texto que é onde está a nossa mensagem. Isso aqui foi só para começar, que é João capítulo 6. Então você não vai procurar muito, só vai seguir algumas páginas à frente. E é um texto que você já conhece muito bem, que é o da primeira multiplicação dos pães. Você sabe que Jesus, ele fez a multiplicação dos pães por 2 vezes. E aqui o João, ele narra a primeira multiplicação da seguinte forma. João capítulo 6, que diz assim: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Vamos entender aqui o depois disto. Depois disso, que Jesus estava em um determinado lugar, estava ensinando às pessoas ali a palavra de Deus. E quando ele terminou ali de ensinar, ele partiu para o outro lado do mar da Galileia. O mar da Galileia, aqui nós sabemos que é um lago muito grande que existe lá, que faz divisa. Aí diz assim: e que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Então, uma multidão estava seguindo Jesus, não seguindo por acaso, mas porque eles viram as maravilhas que Jesus estava fazendo, sinais, maravilhas. Devemos sempre buscar a Deus, orarmos para que a nossa vida ela seja respondida da parte de Deus com milagres, porque isso vai mostrar para as pessoas que verdadeiramente Deus existe. Não é só com palavras, mas com os sinais. Então eles seguiram a Jesus, uma multidão. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então nós vimos aqui que estava bem próximo da Páscoa. A Páscoa não é essa que nós conhecemos. A Páscoa é uma festa judaica, que era quando eles comemoravam a saída do Egito.
Não tinha ovo de Páscoa não, viu? Esse negócio de ovo de Páscoa é o comércio que inventou as tradições, muito menos coelho. Coelho e ovo não tem nada a ver, né? Mas isso aí é o que os homens inventaram, a Páscoa dos judeus. Era a festa judaica que eles se reuniam todos os anos para comemorar ali, dentro ali, entre tantos rituais que eles tinham, era comemorar a saída do Egito, que foi celebrada a primeira Páscoa lá. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Então Jesus está ali com os discípulos, estava no lugar alto. A Bíblia diz que ele estava no monte e ele olha e vê que está vindo uma grande multidão. E ele olha e se preocupa com o quê? Se preocupa não, né? Ele cuida disso. Você veja bem, às vezes eu até preguei outro dia aqui, tem pessoas que dizem, nós temos que buscar a Deus, é para a salvação eterna, coisa material, o cara quiser trabalho, lógico que você, para conquistar as coisas materiais, você vai ter que trabalhar. Mas Deus, Ele cuida do nosso lado espiritual e Ele também se importa com o nosso lado material. Você está passando dificuldades, está necessitando, está precisando de uma bênção financeira, as coisas estão apertadas, entenda que Deus se importa desse lado, clame a Ele, busque a Ele, porque Ele também se importa com isso. Lógico que nossos olhos, nossa busca principal tem que estar no reino dos céus, tem que estar em obedecer a palavra e andar com Deus, para a gente ter uma eternidade, porque essa vida aqui, ela é passageira, com os problemas e com as conquistas, tudo isso aqui vai passar. Amém, Jesus? Mas nós temos que entender que Deus se importa com o nosso bem-estar, que Deus se importa com o alimento para nós nos alimentarmos, que Deus não só está preocupado em nos levar para o céu, não, Ele quer cuidar de nós também. Então, se há necessidade, já que eu estou falando nesse ponto aqui, já que eu falei nesse ponto que Deus supre, o evento do dia 14 não vai haver mais no dia 14, com o pastor Paulo Sabino. Por quê? O missionário vai estar em Belo Horizonte e ele tem que estar lá em Belo Horizonte dando assistência para o missionário nesse dia. Então o evento foi transferido aqui em Machado para o dia 19, na segunda-feira. E como é segunda-feira e costuma em todas as igrejas da graça, ou pelo menos na maioria delas, aqui nós não temos, ser um culto de prosperidade, nesse dia nós vamos clamar pela prosperidade. Você está precisando de uma bênção, seja na sua casa, na sua família, nessa área, então você venha nesse dia que nós vamos fazer uma oração especial pela prosperidade. Amém, Jesus? E eu peço até para você encarecidamente, eu sei que o horário não é o horário dos mais fáceis, 7h30 da manhã, mas faz um esforço nesse dia. Se você, por exemplo, você entra no trabalho 10 horas da manhã, em trabalho no comércio geralmente é isso, faz um esforcinho, vem, porque vai dar tempo, levanta cedinho, até para você nos ajudar aqui com a sua presença. Vai ser muito importante a sua presença, e eu tenho certeza que a bênção vai ter. Então veja bem, você faz um esforço, levanta cedo, vem para a igreja, daqui você já vai trabalhar. Tem pessoas que trabalham no comércio, depois você vai trabalhar, mas faz essa força. Amém, Jesus? Então vai ser dia 19, na segunda-feira, foi transferido para esse dia pela vinda do missionário em Belo Horizonte, dia 14. Amém, Jesus? Então já guarda isso, mas olha, vem mesmo, viu? Bom, mas voltando aqui à mensagem, então Jesus olhou e se preocupou, disse, poxa, olha, você veja bem, aqui entra também a palavra de Jesus, que ele disse, não andeis inquietos, preocupados pelo que é a vez de comer ou beber, porque o Pai sabe que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino do céu. Quando o povo está buscando a Deus de todo o coração, o próprio Deus se preocupa com o bem-estar daquele povo. O próprio Deus se carrega de cuidar daquele povo. Esse povo estava vindo até Jesus.
Essas pessoas talvez nem pensaram tanto, e às vezes a gente está muito lutando por algo, muito empolgado com algo, a gente nem nos preocupa muito com a necessidade que pode surgir. Mas Deus sabe que nós precisamos. Se a gente estiver buscando Ele de todo o coração, pode ter certeza, Ele vai suprir. Agora a gente tem que estar buscando. Então Jesus falou para eles, voltando aqui. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa da festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para este povo? Você vê que desde Jesus chama Filipe à parte. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então Jesus fez essa pergunta para experimentar a fé do Filipe, mas Jesus já sabia o que fazer. Aqui está a nossa mensagem. Até já preguei algo semelhante, só que eu quero que você entenda nessa mensagem, quando nós lermos tudo aqui, o quanto nós muitas das vezes nos parecemos com os discípulos aqui, ou com Filipe. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Você veja bem, presta atenção. Você vê bem aqui a forma de Jesus ver as coisas, uma situação, e a forma natural, humana, de se ver as coisas, a forma de Filipe. Filipe representa aqui a humanidade sem fé, a humanidade sem compreender o poder e a grandeza de Deus, e muitas das vezes é assim que nós estamos. Filipe representa isso. Jesus aqui representa o grande Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que para Ele nada é impossível. Porque quando Jesus fala para Filipe: olha que multidão, Filipe, como nós vamos alimentar esse povo? Filipe, ele vai para a razão humana, a logística humana. Ele logo diz para ele: é muita gente. Ele com certeza fez mais ou menos uma soma. Se eu tiver 200 dinheiros, ele deve ter falado, aqui escrevendo dinheiro, traduzindo dinheiro, mas deve ter falado na moeda que falava de lá, a moeda da época. Se eu tiver 200, acho que tem uma que fala 200 denários, não sei, acho que tem uma tradução que chega a falar isso, ou um dos evangelhos que ele coloca lá. Se eu tiver 200 disso, não vai bastar. Com certeza esses 200 dinheiros aqui era uma quantidade muito alta. Mas ele disse: mas mesmo assim não vai. Em outras palavras, Filipe analisou: nós não temos todo esse dinheiro para saciar a fome de todo esse povo. E mesmo se tivéssemos, será que encontraríamos onde comprar tudo isso, já que não estamos aqui perto de uma aldeia, de uma cidade? Ele estava ali num lugar afastado. E ele disse: mesmo se a gente tivesse esses 200, não daria, não bastaria para que dá só um pouquinho para cada um, e um pouquinho também não vai alimentar. Em outras palavras, Filipe, ele quis mostrar a Jesus, pela lógica humana, pela razão humana, que era impossível cuidar daquele povo, da necessidade daquele povo, daquela necessidade daquele povo. Irmãos, muitas das vezes nós estamos assim. Muitas das vezes nós nos vemos impotentes. Queremos ajudar, queremos fazer algo, mas não vemos como fazer, porque vemos que o que temos é muito pouco para, às vezes, a necessidade de alguém ou de algo que queríamos realizar, poderíamos realizar. O que temos é muito pouco e falamos: não vai dar, não basta, não tem como. Enxergamos a impossibilidade. Por quê? Porque nós olhamos para a vida segundo a razão.
Jesus olhou para aquela dificuldade segundo o poder de Deus. E esse é o grande desafio para mim e para você. Às vezes nós estamos sem paz por causa que algo queremos resolver, queremos dar uma resposta à altura, mas não vemos como, não temos como. A razão humana mostra que realmente a situação está sem solução e nós ficamos afligidos, nosso coração se enche de aflição, porque nós estamos olhando segundo a razão natural das coisas, segundo a razão humana, a logística humana, e não estamos olhando segundo o poder de Deus. E é aí que nós precisamos cada dia nos aproximarmos mais de Deus, como aquela canção que nós ouvimos há pouco, me faz te conhecer. Quem te conhece não recua na batalha. Quantas batalhas nós recuamos, podemos recuar por não conhecer Deus como deveria, por não olharmos para aquela luta, para aquela dificuldade, para aquela batalha, olhando para o poder de Deus, que Deus é capaz de nos ajudar, de fazer acontecer o improvável. Só que nós olhamos segundo a razão humana, e na razão humana nós estamos certíssimos, não dá. Filipe estava certíssimo, Senhor, não dá nem para ter um pouquinho, é muita gente. Nós vemos no final desse texto que havia ali quase 5.000 pessoas. Você já imaginou você sem nada e se sentir obrigado a alimentar quase 5.000 pessoas? Vamos dizer que chegasse hoje, eu recebesse uma notícia na minha casa: está vindo 10 pessoas para a tua casa. Eu já ia ficar preocupado para alimentar 10 pessoas. Eles tinham quase 5.000. Eu ia ficar, o que tem na minha casa tem para mim e para minha esposa. Só eu e ela não vou fazer, tem muita comida em casa. Agora de repente, tem 10 pessoas chegando aí. O que vamos lá para eles agora fazermos? Você vê que é bem longe, né, a quantidade que eu coloquei. Agora imagina você de frente de quase 5.000 pessoas e alguém dizendo assim: o que vamos dar para ele comer? Aí você ia olhar como Filipe: olha, se comprar, aí vocês veem, se eu for nos restaurantes, se eu tenho dinheiro e comprar nos restaurantes aqui vou pegar ali o Alvorada, o mercado que faz comida hoje. Fala no mercado comprar comida para alimentar esse povo, não vou ter comida não. Se pegar mais uns 3 ou 4 restaurantes aqui, é capaz de não ter. Depende, tem uns restaurantes aí que você levar 5.000 pessoas lá e não vão ter comida para alimentar. Aliás, acho que nenhum na cidade vão ter assim de 1 hora a chegar. Tem 5.000, vamos alimentar. Porque os caras não têm 5.000 pessoas passando aqui nessa cidade pequena para almoçar num dia. É sério isso aqui. Mas Jesus disse que Jesus já sabia o que fazer. O que eu quero trazer nessa mensagem é a atitude dos apóstolos.
em relação a Jesus. Porque aí diz assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Esse discípulo aqui, ele foi aquele cara, humanamente falando, né? Analisando pela razão humana, sabe aquela pessoa que você está conversando algo e ela chega sem noção para te dizer, falar algo que não faz nem sentido? André agiu dessa forma. Ele falou algo que não faz sentido. Bom, pelo menos para eles e para qualquer pessoa, ser humano. Mas para Jesus fazia. Mas André não estava nessa confiança. Não, porque você imagina, você tem 5.000 pessoas. Vamos dizer que você chega aqui, você chega e diz assim: poxa pastor, eu vou receber 20 pessoas hoje na minha casa e eu estou desprovido. E eu chego para você: eu tenho 2 pães aí. Coisa sem sentido, né? Você vai dizer: pastor, tem o que falar não? Se você for sarcástico, vai olhar para mim e fazer assim. Porque não tem sentido. A resposta do ano: tem um rapaz aí, tem 5 pães, tem 2 peixes. Aí ele mesmo responde o seu comentário, ele mesmo já coloca: mas o que é isso para tanta gente? Não tinha sentido ele falar isso. Só que não tinha sentido para ele, mas tinha para Jesus. E até Jesus nem precisava dessa informação. Jesus sabia tudo ali. Porque se Jesus sabia o que fazer, ele sabia o que tinha à disposição dele para ele fazer algo. Ele sabia tudo. Ele sabe todas as coisas. Se há uma coisa que Jesus sabe, é todas. Então por isso que quando você não souber fazer mais nada, quando você não tem mais o que fazer, você só tem que contar com Ele. Há momentos na vida, irmão, nós vemos as pessoas aí ignorando: não preciso ir à igreja, não preciso de pregação, não preciso de ninguém pregando para mim, eu já sei. Aí tem aqueles que são cheios de conhecimento: não, eu sou formado, eu tenho doutorado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Outros nem isso tudo tem, mas eu não preciso de nada, eu já sou bem crescidinho, eu já sei o que é bom para mim, eu sei o que é ruim, eu sei o que é isso e aquilo, eu sei o que quero na vida, eu não preciso de nada. Vai chegar uma hora na vida que, com toda capacidade, ele vai precisar de Deus. Ele vai precisar de Deus. Ele vai precisar. Porque tem hora que as coisas fogem da capacidade até do homem mais sábio e mais preparado. E se a pessoa não tiver Deus, ele está despreparado para a batalha. Se a pessoa não tiver confiante completamente. Você lembra o caso de Davi? Davi, quando foi enfrentar Golias, Golias era um homem preparado na batalha. Era um homem muito grande, que metia medo em todo mundo. Era um homem preparado, já acostumado a guerrear, preparado a manejar uma espada. E quando nós olhamos para essa luta Davi e Golias, porque Davi ainda era um garoto, ainda era um jovem, humanamente a gente vê que Davi estava em desvantagem e o outro estava em vantagem, mas é o contrário. Quem estava na vantagem naquela batalha era Davi, não o gigante, porque Davi estava em vantagem, porque Davi tinha Deus.
Davi tinha Deus e o outro estava desprovido de Deus. Se a gente entender que Deus está conosco, se a gente confiar em Deus, se a gente conseguir entender o poder de Deus ao nosso favor e a liberdade que Jesus nos deu, o direito de usar esse poder, porque Ele disse: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e o mal não vos causará dano algum. Nós não vamos ficar inquietos, aborrecidos, chateados ou talvez angustiados diante daqueles problemas que parecem incapazes de ser resolvidos, porque nós sabemos que não somos nós que vamos fazer acontecer, vai ser o próprio poder de Deus, através da nossa fé. E era isso que Jesus sabia o que fazer. Entenda bem, Jesus como homem, humanamente, Ele mesmo como homem, Ele estava aqui dessa forma. Jesus não estava aqui como Deus, Ele estava aqui como homem, ser humano, nascido de mulher, gerado naturalmente como qualquer ser humano, no ventre de uma mulher. A única diferença é que Ele não veio, Ele não saiu de homem nenhum, Ele veio de uma obra do Espírito Santo, mas foi gerado como ser humano normal, comum. Então, como homem, pessoa, Jesus não tinha como pegar um pão, rasgar e aquele pão voltar a se multiplicar. Ele não tinha. Se você pegar um pão e você rasgar e dar para uma pessoa, ela vai comer aquele pedaço, você dá para outra e vai comer aquele pedaço, acabou o pão. E você não tem o que fazer a não ser, se você como homem, se você quiser multiplicar pão, você vai ter que ir lá, mas mexer na massa, pegar os ingredientes, fazer, assar, aí vai ter bastante pão. Caso contrário, não tem como. Então, humanamente, Jesus não, Ele mesmo, como homem. Quem era que queria fazer o pão multiplicar? O poder do Pai Celestial, Deus. Jesus não fez nada que Ele fez dele mesmo, porque como homem Ele não poderia. Tudo que Jesus fez era Deus fazendo através dele. Como hoje, Deus quer fazer coisas grandes através de você, através de mim. E o que nós precisamos para Deus fazer algo acontecer? Crer, entender primeiro, compreender o poder dele, confiar nesse poder e crer. Porque se você ver, só para você ter uma ideia, que Jesus dele mesmo Ele não fez nada, para Ele fazer tem que ser o Pai, o Espírito de Deus dele. Você pega, por exemplo, Atos, capítulo 10, eu vou voltar rápido, viu? Se você sair de lá, sai e volta marcado. Deixa marcado aí. Atos 10. Atos 10, 38, que ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, ou virtude, está no mesmo, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com. Então você veja bem, para Jesus operar os milagres, curar as pessoas, foi preciso Deus ungí-lo, porque o homem sem a unção de Deus não pode fazer nada.
A unção capacita. E Deus ungiu e diz que ele fez o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Mas por que ele curava? Porque Deus era com ele. Se Deus não fosse com Jesus, ele não poderia fazer nada. Se a unção de Deus não tivesse sobre o homem Jesus não poderia fazer nada. E verdade é, você pode dar atenção, que não existe milagre de Jesus até o dia, até depois que ele se batiza, o Espírito Santo vem sobre ele e ele começa, ele vai para o deserto e depois ele volta, debaixo do poder do Espírito Santo, ele começa seu ministério, mas até então não tem relato de milagres. E por que não tem? Porque com certeza ele não fez, porque ele dependia do Pai. Por isso que quando Maria chega para ele e diz: filho, faz alguma coisa, ele diz assim: mulher, o que tenho contigo? As coisas dependem do Pai, não é do que você quer, não é do que eu quero. Eu dependo dele, não é da tua vontade, é da vontade do Pai. Ele é dependente do Pai. Então, quando aqui ele sabia o que fazer, porque ele sabia, o Pai vai me ouvir, o Pai vai fazer maravilhas, o Pai vai multiplicar esses pães para mim, vai acontecer um milagre. O Pai vai alimentar esse povo. E aí o que acontece? Continuando aqui, aí diz assim, versículo 10: e disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então tomou Jesus os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes quantos queriam. Então aqui houve uma ordem bem ordenada, né? Jesus diz: me traz lá aqueles pães, aqueles peixes daquele menino. O que foi que Jesus fez aqui? Qual era a certeza de Jesus que ele poderia alimentar 5.000 pessoas? Que era uma coisa, foge completamente da lógica humana, não tem como. Não era ele como homem, era o poder do Pai liberado sobre aquele alimento no momento que ele orasse. Ele creu que ele ia orar e Deus ia responder. Irmãos, como nós precisamos olhar para a vida, enxergar a vida através de Jesus, com essa visão, que naquilo que nós não podemos, que não tem como, que fugiu do natural, Deus pode fazer algo extraordinário através de uma oração. Agora não me diga não, cristão que não vem à igreja, não está servindo a Deus, está só dentro de casa vendo televisão e brigando por política, não vem me falar, meu amigo, que você está certo, você está perdendo muito. Tem gente que acha que está na igreja, eu vou para a igreja para agradar pastor. Não, você vai para a igreja porque você precisa de Deus, aprender, se aproximar dele, acredita. Esses cristãos que estão fazendo pouco caso de buscar Deus, buscar a palavra, o ensinamento, estão perdendo muito, irmão. Porque nós temos que nos aproximar de Deus para mudar essa natureza, essa nossa natureza humana que só sabe enxergar as coisas ou compreendê-las, enfrentar os problemas analisando pela razão humana. Nós precisamos ir mais além. Nós temos que entender, a razão humana é real, mas nós temos que entender que o poder de Deus também é real para aquele que crê. Só que para mim crer, eu tenho que estar envolvido com Deus, me aproximando de Deus e com vontade, com desejo, aprendendo de Deus. E na igreja você vê o quê? Vem buscar isso, aprender de Deus. Aí ele diz,
assim, então mandai eles assentar, e assentaram, pois, em números de 5.000. Aí diz, então Jesus tomou os pães. Então você vê que ele fez o quê? Ele deu graças ao Pai. Sabe aquele versículo que tem em Filipenses capítulo 4? Deixa eu ir lá, vou voltar correndo também. Se você for, marca aí. Filipenses 4. Aqui Jesus nos ensina na prática esse versículo. Paulo nos ensinou em palavras, Jesus ensina aqui na prática. Eu vou te dizer o porquê. Filipenses 4. Versículo 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Que aqui está nos ensinando que nós temos necessidades, nós precisamos de coisas, mas que isso não venha nos deixar inquietos, que isso não venha nos deixar ansiosos, mas que nós venhamos apresentá-las a Deus, em oração, suplicando o favor de Deus e dando graças a Deus, em ação de graças. Seja conhecido que Deus vai suprir. Aqui Jesus apresenta os pães e Jesus precisava de pães para alimentar o povo. Ele precisava de um carretão de pão para alimentar 5.000 pessoas, quase 5.000 pessoas. Mas ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Então ele leva ao Pai e ele apresenta aquilo ao Pai e dá graças ao Pai. Pai, te dou graças por isso aqui, eu abençoo. A Bíblia não diz totalmente todas as palavras que ele falou para Deus, mas ele deu graças. E ao mesmo tempo, com certeza, ele pediu: Pai, agora multiplique isso aqui. Porque quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro e ele fez ali uma petição em voz alta, ele disse: eu estou falando isso não porque eu sei que tu não me responde, eu sei que tudo que eu te peço tu me dá, tu faz. Então aqui também com certeza ele pediu a multiplicação, porque ele, volta a dizer, ele como homem ele não poderia multiplicar, mas o poder de Deus liberado sobre a vida dele iria multiplicar, e foi o que aconteceu. Aí em seguida Jesus pega aqueles pães, primeiro passa por ele entrega aos discípulos, manda o povo assentar, os discípulos. Você veja bem, Jesus, a primeira ordem que ele dá aqui para os discípulos: mandai assentar os homens, quase 5.000 pessoas. É aqui que eu quero chamar a atenção para você, a importância de fazermos aquilo que Maria falou: fazem tudo o que Jesus mandar. Jesus disse assim: mandai assentar os homens. Manda o povo se assentar. Isso aqui os discípulos poderiam questionar: para quê? Não tem comida? Tem um dos evangelistas, eu não sei se foi na primeira multiplicação, na segunda, que ele disse que Jesus mandou organizar ainda, de 50 em 50. Se você pegar 5.000 pessoas organizadas de 50 em 50, dá uns 100 grupos. Isso leva tempo. É ruim demais você organizar a multidão, não é fácil. Então já tem um trabalho aqui que já era um trabalho de ser questionado. Então você diz: para que mandar esse povo assentar? Não tem comida. Acabamos de mostrar para ele, só tem 5 pães, até entregamos na mão dele.
Não, primeiro ele manda assentar, né? Ele diz, depois tomou os pães. Então, era questionar. O que eu quero trazer para você nessa mensagem, com esse mandai-vos assentar, a disposição dos discípulos, de mesmo sem saber o que iria acontecer, vamos dizer assim, de mesmo não estar crendo que alguma coisa ia acontecer, tipo, obedecer. O que é que eu aprendo aqui? Eu quero passar para você. Às vezes nós estamos diante de situações que nós não sabemos o que fazer, não temos o que fazer. Às vezes a vida nos coloca nesse sentido, mas nós precisamos permanecer obedecendo a Deus. Muitas pessoas deixaram de obedecer a Deus. Teve pessoas porque enfrentou um grande problema e não soube como resolver, não teve como resolver, parou de obedecer a Deus, parou de cultuar a Deus, parou de vir à igreja, parou de buscar a Deus, simplesmente chegou diante de uma luta que ele disse assim, já não sei mais o que fazer, sabe? Levar a vida, vou deixar a vida me levar. E quando nós deixamos a vida nos levar, ela nos leva aos caminhos do pecado, que a vida que domina esse mundo não é a vida eterna, é a vida carnal. Por isso que Jesus disse que quem quiser, como foi que ele falou agora, me fugiu a palavra, quem quiser ter sua vida para se guardar, viver sua vida, vai perder. Ele está falando da vida que é escolhida a viver nesse mundo, e é verdade. Porque se você olhar quando as pessoas dizem eu vou viver a vida, elas já pensam em viver as bagunças da vida, né? Estou saindo, estou me divertindo. Até aquele camarada está casado, abandona a esposa. Não, quero mais saber de casamento não. Agora eu saio à noite, eu bebo, chega a hora que quero, eu saio com quem quero. Estou vivendo a vida agora. Quando se deixar a vida te levar, igual a música do camarada lá, a vida leva ele, ela vai te levar pelos piores caminhos. Agora, quando você deixa Deus te conduzir, você deixa andar debaixo da obediência, e até porque a obediência à palavra de Deus, para quem não quer Deus, para quem não entende o Evangelho, vai dizer, isso não é vida, porque vai nos privar, minha obediência a Deus vai me privar das minhas vontades. E eu não discordo quando o camarada diz que o Evangelho priva ele das coisas que ele gosta, priva sim. O homem, no seu natural, ele gosta do pecado, e o Evangelho priva a pessoa do pecado, porque o Evangelho, para quem obedece ele, você vai deixar o pecado de lado. Verdade ou não é? É verdade. Jesus disse, se você não se negar a si mesmo, você não vai me servir. Se você não tomar a sua cruz, que é sua responsabilidade de andar por Deus, na palavra de Deus, e não me seguir, você nem entra no reino. Então, não, eu vou viver minha vida. Tem muitas pessoas que estão confessando, que se converteram, que são de Deus, e eu não vou dizer que não são com elas e Deus, não sou eu o juiz, mas a vida que está levando não é a vida de quem é de Deus, porque ela diz assim, não é preciso, não vou entrar nesse fanatismo, nessa coisa desses pastores, esses pastores pregam que não pode isso, não, eu vou brincar meus carnavais, eu vou para minhas festividades, eu vou fazer isso e isso, eu vou viver a vida, mas eu tenho Deus no meu coração, o que importa é o coração. Deus não está em coração dividido, tem que acordar, ou é Ele ou não, ou é a palavra dele, a maneira dele, ou é minha vida do jeito que eu quero. Josué falou, juntou um povo e disse, olha, hoje vocês vão escolher que Deus vocês vão servir.
Você quer servir as tradições de seus pais, que servir a outro? Então sigam. Agora, se vocês querem servir a Deus, pode tirar essas tradições fora e seguir a Deus, a palavra. Seguir a Deus é seguir a palavra dele. Não adianta. Não adianta você querer viver sua vida da sua maneira, da tua carne, como ela te pede, ou eu querer, deixa eu colocar eu também aqui, e querer andar com Deus. Não tem. Você se engana, acha que está andando, mas está andando sozinho. Então nós temos que fazer. Agora, voltando aqui, os discípulos não questionaram, os discípulos não sabiam o que ia acontecer, os discípulos não estavam crendo que ia alimentar aquele povo com 5 pães e 2 peixes. O que eu quero te dizer, porque você vê pelas palavras de Filipe, só tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Então eles não criam que aquele povo seria alimentado com aquela quantidade tão pequena. Mas mesmo assim eles obedeceram às ordens de Jesus. O que eu quero dizer para você, isso ecoa a palavra de Maria, o mandamento de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Não importa se você entendeu, não importa se você acredita que vai acontecer alguma coisa, mas faça o que ele manda. Faça o que ele manda, mesmo que você não esteja acreditando, mesmo que você está tão ligado na razão humana, vendo as coisas tão de uma forma humana, faz o que ele manda, continua obedecendo. Lógico, eu não estou falando assim, aqui foi uma ordem específica de um assunto, façam isso. Eu estou dizendo que tudo, porque tem coisas que nós vamos fazer na vida, que não tem um mandamento de Deus específico, mas o que eu estou dizendo, mandar o que ele manda, é olhar para a Bíblia Sagrada, olhar principalmente para os Evangelhos e ver o que Jesus tem nos ensinado na sua palavra, o que ele tem mandado na sua palavra, e continuar fazendo, mandando. Por exemplo, tem uma coisa que ele nos mandou: orar sempre, ser vigilante acerca de como estamos andando, para que nós não venhamos cair nas tentações. A vida vai trazer a tentação de te mostrar que você tem que tomar uma decisão diferente, que você tem que agir diferente, que você tem que inventar qualquer coisa. Não, faz o que ele mandou, porque ali ele vai operar o milagre, ali ele vai abençoar, ali ele vai suprir sua necessidade, mesmo que você não esteja entendendo se aquilo vai trazer resultado ou não. Muitas das vezes estamos assim, irmãos. Muitas das vezes a razão humana, as circunstâncias estão nos mostrando que aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos fazendo, por exemplo, hoje quem prega o Evangelho, quem está pregando o Evangelho, cada dia a gente vê um povo mais clamando para o pecado, até pessoas querendo criar leis para proteger, legalizar coisas que são completamente pecaminosas, e nós vemos pessoas brigando por isso, políticos defendendo, pessoas com grande influência sobre a sociedade, até pessoas com seus títulos de doutorado, defendendo coisas totalmente contrárias ao Evangelho, uma mídia mas cada dia mesmo condena a pregação do Evangelho e se rende a defender o pecado, e você olha e diz assim: será que vale a pena pregar o Evangelho para esse povo? Olha o que esse povo estão defendendo. Será? E até porque eles têm muitos argumentos, e muitos são bem informados, então são cheios de argumentos para combater. Aí você diz: será que vale a pena? Você sai para evangelizar, você evangeliza, leva um panfleto e tudo, você diz: será que vale a pena? No outro dia você não vê ninguém na igreja naquele resultado daquele evangelismo. Só que Jesus nos mandou pregar, Jesus nos mandou falar,
Então, mesmo se eu estou olhando e a lógica humana, a razão humana está mostrando que não vale a pena, que eu estou perdendo meu tempo, mas se Ele mandou, vamos fazer. Vamos fazer. Às vezes é dentro de casa com a sua família. Ah, mas eu já falei tanto, mas eles não estão nem aí, são muito relutantes. Nem vale a pena. Mas Jesus mandou, eu vou fazer. Mesmo que eu não esteja nem acreditando tanto. Que eu olho e vejo pela razão humana, pelas circunstâncias. Eu vejo que não nem aí. Mas eu vou continuar falando que Jesus mandou, continuar obedecendo, mesmo se eu não compreendi que vai produzir alguma coisa. Porque o que você fizer na direção dele, dentro daquilo que ele manda, pode ter certeza que ele está comprometido com aquilo. O que você fazer direcionado pela tua razão, Deus não tem nada a ver com aquilo. Deus não tem nada a ver com aquilo. E por isso nós vemos os homens cada dia se sacrificando e lutando por melhoras. Nós vemos os governantes, muitas das vezes, querendo colocar suas ideias, isso aqui é melhor, e a gente só vê confusão. E cada dia as coisas sempre piores. Porque eles trabalham tudo debaixo de uma razão humana, ignorando todo o poder de Deus. Aqueles obedeceram, e diz assim: então Jesus tomou os pães, havendo dado graça, repartiu para os discípulos para os que estavam sentados, igualmente dos peixes quanto eles queriam. Quer dizer que eles repartiram o quanto as pessoas queriam, então foi à vontade. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhi os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir. Bom, vamos encerrar aqui no 13. Recolheram, encheram o bolso, sobrou. A comida teve comida de sobra. E sobrou, não jogou fora não. Recolhe. Aqui nós vemos mais um ensinamento que não está dentro dessa mensagem de hoje, mas o ensinamento do desperdício. Desperdício é pecado. Tem gente que tem uma mania de desperdiçar as coisas. Jesus não deixou de desperdiçar não. Ele disse: recolhe. Quando precisar vai ter. Tem gente que desperdiça demais. Aí depois passa dificuldades e não sabe por quê. A lei do desperdício. Mas isso fica para outra mensagem. O que eu quero que você leve aqui hoje dessa mensagem: obedeça. Mesmo quando você não entender, mesmo quando a razão está dizendo que tua obediência não vai te levar a lugar nenhum, apenas obedeça. Porque se Deus nos manda agir de uma determinada forma, Ele está comprometido em cuidar de nós quando nós agimos da maneira que Ele mandou. Agora, quando fazemos as coisas do nosso jeito, então nós vamos ter os resultados do nosso esforço. E às vezes o resultado do nosso esforço não é tão bom. Porque você pode pegar o exemplo dos discípulos que passaram a noite se esforçando, tentando pescar, e não pescaram um peixinho sequer, a noite inteira. Aí Jesus disse: olha, pega esse barco, volta, vai lá no meio do mar e joga as redes. Aí Pedro disse: Senhor, foi a noite inteira que nós trabalhamos e não conseguimos nada, uma noite de esforço. Mas o Senhor está falando, obedecendo tua palavra eu vou fazer. E eu pergunto a você, nessa passagem, os discípulos fizeram isso por fé? Estava crendo que ia ter uma boa colheita? Não, isso é por obediência à palavra.
Porque quando eles pescaram a quantidade de peixe que veio, eles ficaram assustados de tal maneira, isso mostra que eles não esperavam, que Pedro se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, vai embora de mim, porque eu sou um homem muito pecador, o Senhor é muito santo. Jesus disse: não, Pedro, eu não vim fugir do pecador, eu vim trazer um pecador para andar comigo. Porque eu tenho que ensinar para você, se eu for embora, você continuar pecador, você vai se perder. Agora comigo você vai se tornar uma bênção e vai pescar muitas vidas. Então, obediência. Fazei tudo que ele vos disser. Para os católicos que falam tanto de Maria, então obedece o que ela disse. Fazem tudo que Jesus disser. É o grande ensinamento de Maria, a grande contribuição dela para a igreja. Além de ser a mãe, né? Gerou, mas isso aí é uma parte de Deus, porque foi Deus que fez acontecer na vida dela, mas partindo dela, fazem tudo que ele nos disser. E quando faz, Deus abençoa. Amém, Jesus.